Olá, tudo bem? Sou Gabriel. Eu vim aqui hoje para poder compartilhar com vocês a palavra a respeito de José. Lá no livro de Gênesis, capítulo 42, do versículo 6 ao versículo 13, nós vamos falar um pouquinho do que foi José e do que aconteceu com José quando Deus começou a cumprir a promessa sobre a vida dele. O título da nossa palavra de hoje é A Dor Transforma. José precisou passar sobre a dor para poder ser transformado. E aqui eu vou ler já no capítulo 42, no versículo 6, falando um pouquinho só da história de José, que diz o seguinte: José era governador. José ele era governador naquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. Era José que vendia para todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José os teus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Ele lhes falou asperamente e lhes perguntou: "Da onde vens?" Responderam: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José reconheceu seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: "Vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra." E responderam assim: "Não, Senhor meu, não viemos os teus servos para comprar mantimentos. Somos todos filhos do mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões." Ele, porém, lhes respondeu: "Nada disso, pelo contrário. Viestes para ver os pontos fracos da terra." E eles disseram: "Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, e o outro já não existe." Querido, essa palavra ela fala muito no meu coração, no que se tange ao processo da cura, ou a dor que nós temos que passar para que se cumpra o propósito de Deus. José era uma linhagem de entre 12 que Deus tinha uma promessa. Deus iria levantar José para ser governador da terra mais próspera que existia no mundo naquela época. Era como se fosse hoje Estados Unidos. Então Deus levantou José, um jovem que ali estava com seus 11 irmãos no seio de sua família, e lhe dava sonhos proféticos, dizendo pelo qual ele iria ser exaltado e os seus irmãos iriam prostrar-se diante dele. E os seus irmãos não quiseram que isso acontecesse. E, no entanto, fizeram o que diz a palavra: levaram José e jogaram em uma cisterna vazia. E ali mataram um animal e banharam a túnica pelo qual o pai de José tinha feito para José. Banharam essa túnica em um sangue deste animal que foi sacrificado, e entregou ao seu pai, dizendo que ele foi morto. Porém, José foi vendido no deserto. José ele foi vendido no deserto porque os irmãos de José tinham inveja. Os irmãos de José tinham ódio quando José compartilhava os sonhos dele, pelo qual Jesus falava com ele. E quando José compartilhava esses sonhos com seus irmãos, alimentava ainda mais a ira deles. Então eu quero deixar um primeiro ponto conosco hoje. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Cuidado com quem você fala os seus sonhos. Às vezes, meus queridos, a gente perde porque a gente fala demais. A gente perde porque a nossa boca abre demais. Deus ele compartilhou com José o propósito dele para com José.
E José compartilhava esses propósitos, esses sonhos para os seus irmãos. E aquele ali foi nascendo uma ira, aquele ali foi nascendo uma contenda muito grande no coração de cada um deles. E chegou ao ponto deles venderem o irmão dele, jogarem numa cisterna e poder vender como mercadoria. Cuidado com o que você fala, com quem você fala. Cuidado o que você fala. Não são todas as pessoas que dizem ser nossos amigos. Não são todas as pessoas que dizem ser o nosso ombro quando a gente precisa. Não são todas as pessoas. Nós temos que ter cuidado com quem a gente fala os nossos sonhos. Porque existem muitas pessoas aí que se dizem ser seus amigos, mas são verdadeiros matadores de sonhos. São pessoas que se dizem ser o seu ombro amigo na hora do seu chorar, na hora da sua alegria, mas estão ali junto com você simplesmente como sanguessugas, sugando os seus sonhos, sugando a sua virilidade, sugando a sua vida, querendo ser o que você é, querendo ter o que você tem, querendo ter o casamento que você tem, querendo ter o emprego que você tem, querendo ter o ministério que você tem. E você simplesmente cai numa cilada de amizade. E não é assim que funcionam as coisas. O nosso verdadeiro amigo chama-se Jesus. Ele dá e ele tira. E ele abre portas e ele fecha portas. José foi agraciado por Jesus. Deus abriu uma porta tão grande para ele, só que para ele chegar ao propósito do Senhor, para ele chegar ao ponto, ao ápice do nome do Senhor Jesus, ao chegar ao ápice da promessa do Senhor Jesus, ele teve uma trajetória. O propósito do Senhor teve que se cumprir em José, porque era um propósito, era uma promessa que Jesus tinha feito. Só que para que isso acontecesse, ele teve que passar por um deserto. E o deserto, amigos, ele algo que fala e mexe no nosso coração. Por quê? Porque ali Deus nos capacita, Deus nos amadurece, Deus nos ensina a falar menos e agir mais. Crente, deixe de falar demais. Haja, mostre Jesus na sua vida. Mostre quem é o Senhor Jesus sobre a sua vida. Deixe de falar mais e haja. Haja, fale menos e haja mais. Nós estamos precisando hoje de pessoas que dão a sua cara a tapa no ministério e vão desvradar este mundo afora, falar do nome de Jesus. De pessoas que estão realmente naquele primeiro amor, e se você não está, peça a Deus misericórdia para que você volte para aquele primeiro amor. O primeiro amor que a gente não mede esforços para falar do amor de Jesus para as pessoas. Sabe aquele primeiro amor, crente, que você deixa de viajar, que você deixa de estar com sua família e vai socorrer a sua ovelha? Vai socorrer uma ovelha que se não tiver ajuda naquele momento, ela pode até morrer. Só que hoje em dia está tudo muito fácil. Hoje em dia está tudo muito eu. E a gente esquece que o muito eu não sou eu, o muito eu é o eu de Jesus. O muito eu é o eu do Senhor Jesus. Nós tiramos o Senhor do nosso centro e nós colocamos, sabe o quê? As nossas vontades. As nossas vontades estão no centro agora. E isso está errado. Nós temos que viver como José viveu, acreditando, crendo nas promessas do Senhor. E olha só, lá no capítulo 42, no versículo 6, José, ele era governador. Para ele ser governador, ele teve que passar como escravo. Querido, você pode ser presidente da república, você pode ser pastor, você pode ser o que for nessa terra. Mas quando nós chegamos aos pés do Senhor, nós somos escravos dele. Ele é o nosso rei, ele é quem nos capacita. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor como escravos e não com títulos. Os seus títulos não valem nada para Jesus. O deserto é que é o seu título maior. A sua pós-graduação, o seu ministério, o seu doutorado, o seu pós-doutor não é nada diante do Senhor Jesus.
Nós temos que ser escravos da palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor a quem precisa. Nós temos que abrir as nossas casas e fazer das nossas casas uma igreja. Nós temos que abrir a nossa boca e deixar o Senhor Jesus falar sobre, deixar o Senhor falar sobre nós, usando a gente, usando a nossa vida para falar com as pessoas que precisam. Nós temos que deixar o agir do Espírito Santo. E aí José, ele é quem vendia para todas as pessoas daquela terra. Ele é quem administrava, ele é quem governava. E quando ele viu naquela fila, quando ele viu naquela multidão de pessoas, ele viu os seus irmãos. Querido, a humilhação pode ser grande, mas Deus vai te colocar num lugar que só Ele pode colocar, irmãos, porque se a gente for olhar os olhos humanos, nós não somos nada. Nós não somos nada se não for a misericórdia de Deus. José, ele simplesmente quando viu seus irmãos, ele foi e falou assim: agora é a hora. E os seus irmãos, quando chegaram na presença de José, não reconheceram ele. Olha o que Deus faz, irmãos. A palavra de Deus diz que os humilhados, eles serão exaltados. Quem humilhava tanto José se prostrou aos pés dele. Irmãos, quem te humilha tanto hoje vai se prostrar nos teus pés. Sabe por quê? Não é a glória sua, não é a sua honra, é a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Porque se isso não acontecer, irmãos, é porque nós ainda estamos cheios do nosso ego. E o ego maior que tem que ser falado é o ego de Jesus. É a presença do Senhor Jesus que tem que ser falado em nossas vidas. E aí lá no versículo 9 ainda fala: então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Jesus faz você lembrar do que ele prometeu para você. Essa semana eu estava aqui passeando com o meu cachorro, com o meu cachorrinho, até tá aqui no meu pé agora. Eu estava passeando com o meu cachorro, e aí eu olhei para o céu e falei assim, era por volta de umas 10h40 da noite. Eu olhei para o céu e falei assim: Deus, tem misericórdia, Deus, de mim e da minha família. Faça algo acontecer essa semana para que o Senhor possa se mostrar. Uma só coisa, eu preciso só que uma coisa aconteça, para que eu possa entender que o Senhor está comigo. Queridos, foi durante a semana isso aconteceu, não me lembro o dia. Hoje é domingo, quando foi sexta-feira, a minha esposa me mandou uma mensagem falando que algo bom tinha acontecido na minha família. E eu falei, glória a Deus, eu tinha esquecido do que eu tinha falado com o Senhor. Tinha me esquecido. E aí nesse mesmo horário que eu gosto de sair com o meu cachorro, já no final, assim, né? Já depois do horário que tem movimento na rua. E aí quando eu saí com o meu cachorro, ele estava lá andando e latindo e brincando e tudo, e eu andando e olhando para o céu. No mesmo local que eu abri a minha boca e falei, Senhor, faça algo acontecer na minha vida para que eu saiba que o Senhor está comigo. No mesmo local que eu falei isso, o Senhor me fez lembrar do que eu pedi para Ele. E o Senhor me fez lembrar que uma porta se abriu. E o Senhor falou comigo, foi aqui que você pediu e aqui eu estou te lembrando. Eu sou o seu Deus. Queridos, quando a gente pede para o Senhor está ali ansioso que a gente abra nossa boca e peça. Porque a palavra do Senhor diz: quem é o pai que vai ver o seu filho pedindo pão e vai dar-lhe uma pedra? O Senhor se alegra quando a gente abre a nossa boca e pede algo para Ele. O Senhor se alegra quando a gente abre a nossa boca e peça. Abra sua boca, irmão. Nosso Deus está aí para nos agraciar da vontade dEle. Queridos, o Senhor fez eu lembrar de quando eu pedi. E o Senhor me fez lembrar da resposta dEle. Olha aqui. Então José lembrou-se dos sonhos que tivera a respeito deles. Jesus faz você lembrar dos sonhos, das promessas, para que se cumpra a promessa dele. E isso vai acontecer, irmãos, mas não é para glorificar o teu nome, não. Você não é nada, nós não somos nada nessa terra se não for misericórdia do Senhor. É para glorificar o nome dele. E responderam-lhes:
Não, Senhor meu. Olha só. Não, Senhor meu. Quem você é? Qual o deserto que você está passando? O que você tem feito para o Senhor? O que você tem feito para que você possa amadurecer na presença do Senhor? O que você tem feito para que você possa ajudar as pessoas? O que você tem feito na presença de Deus? O que você tem feito hoje, você vai colher amanhã. José, ele tinha tudo simplesmente para negar os irmãos dele, para negar o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus mostrou para ele o que iria acontecer em sonhos. E José simplesmente acreditou na promessa. E as pessoas que humilhavam José estavam naquele momento prostrado o rosto à terra, no chão, e chamando José de Senhor. Não, Senhor meu, viemos como os teus servos, viemos como os seus servos para comprar mantimento. Olha só, quem muito humilhou José estava ali como servo de José, pedindo para vender mantimentos, porque senão eles passavam fome. Você, irmão, vai ser o José da sua família. Você, irmão, vai ser o José da sua casa. Você, irmã, que está me escutando, vai ser o José da sua família e da sua casa. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa na sua vida. Porque nós temos que agarrar as promessas. As promessas, elas são como o vento. Passa que a gente nem vê. A gente só sentiu. E quando a gente sente, já era. Se a gente não segurar, a gente perde as promessas. José segurou cada promessa que Jesus tinha feito para ele. E fez acontecer. José não abriu mão das promessas dele. Querido, José, ele foi escolhido e foi exaltado como governador. Não, Senhor meu, não viemos para o... Nós não mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Os teus servos não são espiões. E aí, novamente, lá no versículo 13, fala ainda que eles não são espiões, mas eles são servos do Senhor. Querido, o que você tem passado? Qual a dor você tem sentido? O que você precisa passar para que se cumpra as promessas do Senhor na sua vida? Querido, a misericórdia é algo que vem do Senhor. Senhor, teve misericórdia ali porque tem uma promessa na vida de José. Muitas pessoas hoje precisam da misericórdia do Senhor, mas não tem misericórdia para com as outras pessoas. Que crente é esse? Que evangelho é esse que nós seguimos? Porque nós precisamos da misericórdia de Jesus, mas quando as pessoas precisam da misericórdia, que nós somos o canal de misericórdia de Deus nessa terra, quando as pessoas precisam da misericórdia, nós não temos misericórdia com elas. Que tipo de homem que você é? Que tipo de mulher que você é? Queridos, se humilhem. Chegue na presença do Senhor como escravos e não como governadores, como rei. Você não é nada. Se não for misericórdia do Senhor, você não é nada. Você é simplesmente um servo. Porque Deus é o rei. O Senhor precisa de pessoas como você, como eu, como você que tem me escutado, como você que tem pago o preço. O Senhor precisa de pessoas como nós para levar a palavra dEle, para levar a palavra dEle, porque a palavra dEle é que nos garante a salvação, porque a palavra dEle é que nos garante a libertação. Quem é você? Quem você pensa que é nessa terra? O seu título não é nada se não for a presença do Senhor na sua vida. Coloque-se no seu lugar, você não é melhor do que ninguém. Se não for a misericórdia de Deus na sua vida, irmão, você não é nada, porque o Senhor tem o poder do início e do fim. O Senhor é o alfa e o ômega, o Senhor é o início e o fim, o Senhor é o começo e o Senhor termina. O Senhor é o nosso vento, o Senhor é a nossa água, o nosso fôlego de vida. A glória e a honra são deles e não sua.
Quero finalizar com essa frase que tocou muito meu coração. A dor transforma. A dor tem que te transformar, irmão. Irmão, até quando você vai viver nesse deserto? Até quando você vai viver com esse ego alto? Deixa a dor te transformar. Deixa a dor falar mais alto no seu coração. Deixa o Senhor Jesus ser quem Ele realmente é na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você nesse momento. Eu quero te dizer algo. Se você não tem Jesus, irmão, entregue sua vida para o Senhor. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, o Senhor Jesus entregou a vida do que Ele tinha de melhor, Senhor nosso Deus. Ele entregou a vida do que Ele tinha de melhor sobre nós, o Filho dele. Entregue sua vida para o Senhor. Faça com que o Senhor escreva no livro da vida o seu nome. E faça com que o diabo tire do livro da morte o seu nome. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Deixe Ele fazer a vontade dEle. Porque a partir do momento que nós chegamos diante de Deus e falamos: Deus, eu não dou conta de fazer mais nada. Deus, somente o Senhor. Agora sim, o propósito do Senhor vai ser cumprido na sua vida. Porque o nosso Deus deixa as coisas acontecerem para nos mostrar que somente Ele pode fazer e ninguém mais. Quero orar por você nesse momento. Espírito Santo, nós te louvamos nesse momento, te damos graça, Pai. Porque nós somos homens como José foi. E nós temos que aprender, Pai. Temos que aprender a colocar o Senhor no lugar certo das nossas vidas. No centro das nossas vidas. Para que a sua vontade seja feita. Deus, nós entregamos nossa alma, Deus, nas tuas mãos. Nós te bendizemos, Deus, nesse momento te pedimos. Vem com anjos ao nosso favor. Deus, nos levando no lugar certo nesse deserto. Que nós venhamos, Deus, a aprender a falar menos e fazer mais. Deus, que os teus anjos estejam conosco, trilhando o caminho certo, para que a gente não erre mais, Senhor. E nós entregamos, Pai, nas tuas mãos, nossas vidas, nossas famílias, e te pedimos que a misericórdia do Senhor se renove sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe sua semana que se inicie. Que o Senhor te prospere e te faça grande no meio dos grandes. Em nome do Senhor Jesus. Amém.